Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de geografia. Vamos pegar então a apostila. No capítulo 5, a gente vai começar a falar então de urbanização, industrialização e infraestrutura do Brasil, tá? Então, o que é isso? O Brasil, né, antes lá em 1940, 1950, ele era um país altamente agrícola, né? Por que ele era um país altamente agrícola? Porque as pessoas moravam muito mais, existia muito mais pessoa na área rural do que na área urbana, né? Só que o que aconteceu? A partir de 1960, onde houve uma grande revolução na área da indústria, né, na área de industrialização, o Brasil ele passou a agregar muito mais pessoas na área urbana do que na área rural. Com isso aconteceu o quê? O êxodo rural, né? O que é êxodo rural? A saída das pessoas da área rural, né, da população da área rural para a área urbana, né, em busca de emprego. Por quê? Porque a partir de 1960 houve uma grande revolução na área de, vamos dizer assim, no crescimento da tecnologia no campo. Então, muitas pessoas que trabalhavam no campo, em áreas pequenas, né, para uma agricultura familiar, vamos dizer assim, elas não tinham mais condições de continuar trabalhando no campo, porque ela tinha que começar a comprar muito equipamento que ela não tinha condições. Então, as pessoas, elas foram obrigadas, né, os pequenos proprietários, a vender suas terras para as pessoas que tinham condições de comprar e vinham para a cidade à procura de emprego, né, na área urbana e na área da indústria, né? No finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, houve lá na Inglaterra, né, na Europa, a Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, né, que o próprio nome já diz industrial, criou uma grande rede de tecnologia, de indústrias, né? Naquela época, muita coisa era feito muito manual, tudo manual, artesanal. Então, se desenvolveu muitas máquinas, muitas coisas para que a indústria crescesse. Com o passar do tempo, isso chegou no Brasil, né? E com a chegada dessa industrialização e dessa, vamos dizer assim, dessa rede de tecnologia que chegava no Brasil, além da área urbana, né, começar a absorver muito mais população, né, a área rural começou a perder essa população. Por quê? Porque a tecnologia que estava sendo aplicada na área rural não era para todo mundo, né? Então, o que aconteceu? Hoje, o Brasil é muito mais urbano do que rural, tá? Então, a partir da página 22, a gente vai começar vendo isso aí, né? Que antes de 1960 a gente poderia até falar que o Brasil era um Brasil rural, vamos dizer assim. Mas a partir de 1960 a gente pode perceber que o Brasil ele se tornou um país urbano, né? Tem muito mais pessoas vivendo nas cidades do que na área rural, tá? Como a gente já estava falando, a industrialização ela pode ser vista também como uma mudança social e econômica. Por quê? Porque ela muda, né, ela aumenta a participação das atividades das pessoas na área urbana, vamos dizer assim, tá? Então, nesse contexto aqui, ó, a probabilidade que você esteja lendo este livro, neste instante, em uma cidade é muito maior do que se você estivesse na zona rural. Isso porque, como vimos em nosso país, a população urbana compõe a maioria, próximo a 85%, né? A gente vai observar no gráfico do lado, ó. O gráfico ao lado mostra a evolução disso, ou seja, a evolução da população urbana e rural. Então, se a gente olhar aqui, ó, população rural é o azul e a população urbana é o vermelho. Em 1940, ó, tinha muito mais pessoas, vamos dizer assim, no campo, né? Muito mais pessoas no campo, tá? Do que na cidade. Né? Então, ó, 1940. 1950 ainda tinha. Lembra que eu falei para vocês? Em 1960 isso começou a mudar. Né? As pessoas que moravam no campo começou a diminuir a população rural. Ó. E, consequentemente, a população urbana começou a crescer.
Por quê? Por causa da industrialização, das novas tecnologias que estavam chegando na área rural, né? E muitas pessoas tiveram que vender suas terras e ir à procura de novas, vamos dizer, de novas chances de trabalho na cidade, tá? Aí tem uma tabelinha aqui também para vocês entenderem melhor, ó. 1960, população urbana, né? Como que era a população urbana? De 995.171. E a rural era de 1.683.209. Então, muito maior a população rural. E isso foi diminuindo. Hoje em dia, né? Hoje em dia não, mas mais próximo da nossa realidade, que essa tabela é de 2010, né? A população urbana, ó, é de 12, né? 12 milhões e a população rural de 1 milhão, né? Então, o que isso significa? Significa que hoje em dia a gente pode dizer sim que o Brasil é um Brasil urbano, né? E não mais rural, tá? Aí a gente vai ver aqui que existe dentro da área urbana, existe uma hierarquia entre as cidades, né? Ou seja, o que é uma rede e uma hierarquia? É uma ligação entre as cidades. Por que existe essa ligação? Quando a gente fala a palavrinha rede, a gente pode utilizar em diferentes contextos. Nos dias atuais, a gente utiliza muito a palavra rede em redes sociais, que é o que a gente está usando muito agora, né? Por quê? Porque conecta as pessoas, né? Integram as pessoas de um local para o outro, virtualmente, né? Só que aqui a gente está falando do quê? De rede urbana, ou seja, das cidades. Então, rede urbana é o quê? Também é uma ligação, né? Entre as cidades que formam relação ou que tem vínculo uma com as outras, tá? Então, a gente pode resumir ou definir, ó, a rede urbana é a ligação formada pelas cidades que se relacionam e criam vínculos uma com as outras, interligadas por meio das vias de transporte e comunicação. Então, isso é uma rede urbana, um local que cria vínculo com outro local por causa de médicos, por causa de centros comerciais, por causa de coisas que não existem na sua cidade. Você procura uma cidade maior, vamos dizer assim. É uma ligação, tá? Escolas, universidades, né? Dentro dessa rede hierárquica urbana, a gente vai ver que existe a metrópole, as capitais ou centros regionais e os centros subregionais. Então, o que é a metrópole, né? A metrópole são as principais cidades de determinado território ou país, em razão da grande diversidade de atividades econômicas que apresentam. Estabelecem forte influência sobre as demais cidades no entorno, né, ou seja, em sua volta, funcionando como polos econômicos que concentram os centros divisórios. Existem diferentes níveis de metrópole. No Brasil, por exemplo, temos São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, que são grandes metrópoles, né? São considerados metrópoles dentro do Brasil, a gente está falando, tá? Os locais que a gente pode dizer que são capitais ou centros regionais são locais que a gente, vamos dizer assim, no caso de Faxinal, né? Um centro regional ou uma capital é o quê? Curitiba, né? Por quê? Onde vão ter umas áreas de shopping centers muito maiores, área ligada a médicos muito maiores, a universidades, né? Então, capitais ou centros regionais são, no caso, as capitais, né? As grandes capitais regionais do Brasil, né? Que é lá Curitiba, Florianópolis, né? Belo Horizonte e outras mais, tá? E agora, as centros subregionais. Quais são essas? São cidades importantes que fazem ligações com cidades menores, que não têm tanta infraestrutura, tá? Então, por exemplo, ó, os centros subregionais apresentam uma área de influência menor do que as categorias superiores, mas com pequena centralização das atividades econômicas de seu entorno. Então, por exemplo, Foz do Iguaçu, Assis, Anápolis, Cáceres, Cruzeiro do Sul, Irecê na Bahia, Maringá, Londrina aqui para nós, por exemplo, são o quê? São centros subregionais. São locais que cidades maiores em seu entorno vão procurar
para alguma atividade econômica, ou na área médica, ou em área de hospitais, né, buscando a saúde, vamos dizer assim. Então, centros sub-regionais, elas têm uma área menor, né, de influência, mas elas também influenciam cidades menores que estão em seu entorno, tá bom? Então, voltando lá, né, hierarquia é isso aqui, ó. Existem as metrópoles do Brasil, que são cidades maiores, né, muito mais, vamos dizer, industrializadas, muito mais bem preparadas, né, são centros econômicos, vamos dizer assim. Temos as capitais regionais, que são as capitais dos estados do Brasil, e vamos dizer que também exercem muita influência para a região, né, no caso de Curitiba. Ela é um centro, né, uma capital e um centro regional que oferece muita influência para o resto do Paraná. E as sub-regionais, ou seja, os centros sub-regionais, que também são cidades importantes, que também vão disponibilizar de muita centralização de atividades para as cidades menores aos seus entornos, tá? Só voltando lá na primeira figura, essa aqui é uma imagem de Jataizinho, tá? Aqui pertinho de Londrina, pertinho da gente aqui. Aqui a gente está vendo, é só, vamos dizer assim, uma imagem para vocês entenderem o que é um município e o que é uma cidade, tá? Toda essa região é o município de Jataizinho. Se eu falar assim, mas aonde que está a cidade de Jataizinho? A cidade está aqui, ó, tá? A cidade é a área, vamos dizer assim, central do município. Agora, o município, ele abrange toda a área, tanto a cidade quanto a área rural, tá? Vocês estão vendo que tem um rio aqui, ó. Tudo isso aqui é o quê? É o município de Jataizinho. Só que a cidade é essa aqui, ó, é a área central, né? Onde existem as escolas, os hospitais, a igreja e tudo mais. E quando eu falo município, eu vou abranger toda essa região aqui, ó, tá? A gente abrange todo isso aqui. É a área rural e a área urbana, ok? Então, para essa aula, vocês vão estar dando mais uma olhadinha lá na página 22, tá? Na 23, que é o assunto que a gente abordou nessa aula. Na 24, tá? Na 25, tá bom? Aí a gente vai ver o quê? Até aqui, a gente falou de Brasil urbano, né? Com essa chegada de muita gente na cidade, será que a cidade ela conseguiu absorver toda essa população? Né? Será que essa cidade não teve problema com tanta gente chegando e não tendo uma infraestrutura, né, para acolher essas pessoas? Né? Claro que sim. Então, a gente pode perceber que aconteceram muitos problemas sociais, né? Depois de 1960, aconteceram muitos problemas sociais dentro da área urbana. Por quê? Porque com a chegada, vamos dizer assim, de muitas pessoas, né, na área urbana, não tinha emprego para todo mundo, né? Então, muitas pessoas vieram para as cidades procurar emprego, mas nem todas elas conseguiram, né? Essas pessoas que chegaram nas cidades procurando emprego e não conseguiram, não tinham onde morar, o que acontecia? Elas começavam a construir suas moradias em morros, né, em regiões, vamos dizer, distantes um pouco do centro da cidade, onde não tinha, entre aspas, dono, né? Em áreas, vamos dizer assim, que não tinha rede de esgoto, né, que não tinha água encanada e tudo mais. Com isso surgiram o quê? As favelas, né? As favelas eram as regiões afastadas dos centros das cidades, ou seja, na área da periferia, onde as pessoas que não tinham condições de morar, não tinham emprego, não tinham como construir a sua casa, elas começavam a construir nos morros, né? Com isso aconteceu o quê? A favelização nas cidades, tá? Aí a gente vai falar, mas hoje em dia a gente fala que o Brasil é um Brasil urbano. Quando a gente fala em Brasil urbano, a gente fala muito em quê? Indústrias, né? Em fábricas, indústrias. Com isso também aconteceu outro problema que é muito comum nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, que é a poluição, né? Uma cidade que tem muita indústria, que tem muita fábrica, consequentemente vai ter muita poluição,
tá? Então, se a gente, vamos dizer assim, vamos para dar um fechamento no que a gente está falando, com o surgimento, né, a partir de 1960, né, do aumento muito intensivo da área urbana, aconteceram problemas sociais, né, problemas ambientais. Os problemas sociais que aconteceram foram o desemprego, a favelização, né, as pessoas morando sem qualidade nenhuma de vida. E quando a gente fala em problema ambiental, no caso é a poluição, né, a poluição por causa da grande rede de indústrias, né, que estava acontecendo a partir de 1960, 70 e 80 dentro do Brasil, tá? Então, para a próxima aula, hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Vocês vão ler até a página 22. Para a próxima aula, eu vou estar pedindo para vocês algumas atividades dentro desse capítulo, tá? Até a página 22, ok? Então, até a próxima.